Você já parou para pensar que homens comuns, pescadores, artesãos, cobradores de impostos, atravessaram o mundo antigo sem exércitos, sem dinheiro, sem proteção, e ainda assim mudaram a história para sempre? O que dá a alguém a coragem de caminhar rumo à própria morte cantando hinos? Que poder é esse que transforma covardes em colunas? O relato bíblico e a tradição cristã primitiva falam baixinho, mas com firmeza. A ressurreição não foi discurso, foi encontro. E quem encontra o vivente não negocia a verdade. Tudo começa na Galileia, com rostos queimados de sol e mãos com cheiro de rede. Jesus chama 12. Ele não promete facilidades, promete cruz. Ainda assim, eles dizem sim. Anos depois, os nomes que o mundo esqueceria passam a sussurrar pelos séculos como sinos invisíveis. O que aconteceu com cada um? A Bíblia responde: parte. O restante vem pela memória da igreja, preservada por escritores antigos. Nem tudo é comprovável ao detalhe, mas o fio condutor é claro. Eles preferiram perder a vida a perder o evangelho. Pedro foi o primeiro a provar que a graça é mais forte que a queda. Na noite da prisão, o mais impulsivo nega 3 vezes. Dias depois, é o primeiro a correr ao túmulo vazio. Em Atos, ele enfrenta o Sinédrio, é açoitado, escorraçado, preso outra vez e sai mais firme do que entrou. O pescador torna-se rocha, não por dureza, mas por quebrantamento. A tradição o leva a Roma, onde prega entre escravos, estrangeiros, soldados. Quer saber o detalhe que os antigos repetem? Pedro teria pedido para não morrer como o Senhor, e sim de cabeça para baixo, não por teatralidade, mas por reverência. Pouco importa a posição do corpo, o que importa é a postura da alma. Ele termina como começou, olhando para Cristo. A coroa que um dia negou, agora confessa com o próprio sangue. Sem gritos, sem palco, apenas fidelidade. André, o homem das pontes silenciosas, foi quem apresentou Pedro a Jesus. Anos depois, a tradição o mostra atravessando regiões gregas, falando com filósofos e camponeses, tecendo amizade com gente de toda sorte. Não fazia barulho, abria portas. Quando o prendem, ele transforma o caminho final em sermão vivo. Consola os que choram, anima os que vacilam, agradece a Cristo por ser contado entre os seus. Dizem que seu madeiro tinha forma de cruz em diagonal. Mais do que a geometria, interessa o gesto. André abraça a missão não como quem perde, mas como quem finalmente chega. Quantas pessoas foram levadas a Jesus por sua mansidão? Quantas portas se abriram porque alguém escolheu ser ponte e não muro? Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, foi o primeiro dos 12 a tombar. Aqui não há apenas tradição, há escritura. Atos 12 registra que, sob Herodes Agripa, Tiago é executado. O mesmo que certa vez pediu um lugar de honra ao lado de Jesus, agora aceita o último lugar, o da entrega. A história preserva um detalhe comovente. Diante da firmeza de Tiago, um acusador teria se arrependido no trajeto final e confessado a fé. Ambos morreram juntos, sustentados pela mesma esperança. Tiago nos lembra que todo trovão só encontra sua verdadeira força quando se rende ao silêncio de Deus. E nos pergunta: se o meu sucesso desaparecesse hoje, minha fidelidade continuaria. João, o discípulo amado, foi exceção entre os 12. Tudo indica que tenha morrido velho de causas naturais. Isso o torna menos mártir? Não. Seu martírio foi o da paciência, da solidão e da visão. Tradições antigas narram tentativas fracassadas de execução e o desterro para Patmos, ilha-prisão do império. Lá, o silêncio do mar se tornou trombeta e o idoso pescador ouviu o que gerações repetiriam chorando: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo.
Em Éfeso, onde teria passado seus últimos dias, João é lembrado não por escapismo, mas por perseverança. O que é mais difícil, morrer de uma vez ou viver décadas repetindo filhinhos, amai-vos uns aos outros? João venceu a longa obediência na mesma direção e nos pergunta: o que sustenta meu amor quando o espetáculo acaba? Filipe era discreto, prático, direto nas perguntas. Senhor, mostra-nos o Pai, ele disse, e ouviu. Quem me vê a mim, vê o Pai. A tradição o situa em Hierápolis, na Frígia. Ali, milagre e protesto, anúncio e conflito, até o dia em que o mensageiro se torna a assinatura do que pregou. Não precisamos de detalhes gráficos para entender. Sua despedida não teve tapete vermelho, mas teve luz. Os antigos contam que até mesmo autoridades locais ficaram impressionadas com sua serenidade. Pergunta incômoda: minha vida é tão coerente que até quem não crê respeita o Cristo que anuncio? Bartolomeu, também chamado Natanael, ouviu de Jesus: eis um israelita em quem não há dolo. Essa frase virou biografia. Em lugares como Licaônia, Armênia e mais além, a tradição o descreve firme, culto, improvável. Os relatos variam sobre o método de sua morte, mas não sobre a disposição do coração. Ele não recuou. Talvez porque quem um dia ouviu, eu te vi debaixo da figueira, não teme as sombras da noite. O que um encontro secreto com Cristo produz num coração quando a praça se enche? Fé sem máscara. Tomé, muitas vezes chamado de o incrédulo, não duvidou por malícia, duvidou por amor ferido. Quando tocou as feridas, não encontrou argumento, encontrou pessoa. A tradição o leva para o leste, rumo à Índia. Igrejas antigas de Kerala guardam sua memória como quem guarda água no deserto. O homem que quis tocar para crer terminou tocando mundos que ninguém tocava. E seu final? Relatos antigos falam de uma despedida por causa da fé. Que ironia doce! O que mais temeu, a perda, se tornou o que mais entregou, a própria vida. Quantas vezes sua frase, meu Senhor e meu Deus, precisou ser repetida quando as ameaças chegaram? Mateus, o cobrador de impostos, perito em números e odiado por muitos, foi visto e transformado por Jesus. O evangelho que leva seu nome ordena histórias, conecta profecias e costura Antigo e Novo Testamento. A tradição distribui seus últimos passos entre Etiópia e Pérsia. Não é o detalhe que importa, é a coerência. O homem que usou a caneta para lucrar terminou usando a caneta para iluminar. Pergunta que incomoda: o que Cristo fez com minhas habilidades? Continuam servindo a mim, ou já pertencem ao reino? Tiago, filho de Alfeu, o chamado menor, passa rápido na lista, mas não passou rápido no céu. Escritos antigos preservam lembranças de sua liderança e piedade em Jerusalém. Sobre sua morte, há tradições diversas, mas todas apontam para o mesmo fim: fidelidade inabalável. Tiago é a prova de que santidade silenciosa sustenta comunidades inteiras. No fim, quando as pedras falaram mais alto, o céu escutou primeiro. Tadeu, Judas, não o Iscariotes, aparece no Evangelho com uma pergunta: por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Talvez ele só não quisesse perder tempo com metade de respostas. A tradição o coloca a leste, entre Síria, Mesopotâmia e Pérsia, anunciando boas novas onde a língua e a cultura pareciam impenetráveis. Sua despedida seguiu a de tantos, hostilidade transformada em testemunho. Cada não que recebeu abriu um sim para alguém que nunca seria alcançado. Você aceitaria ser voz onde ninguém aplaude? Simão, o zelote, antes de Jesus, era o fervoroso, o militante, talvez radical. Depois de Jesus, manteve o mesmo fogo, agora domado pela paz do reino. Tradições o ligam a caminhos difíceis: Egito, norte da África, Pérsia, às vezes ao lado de Tadeu.
Seu fim traz versões diferentes, mas um mesmo norte. Ele não voltou para a zona de conforto. Simão responde a uma pergunta que todo discípulo precisa ouvir: o que Cristo faz com o meu fervor? Ele não apaga o fogo, ele o consagra. Matias foi escolhido depois, quando o lugar de Judas ficou vazio como um banco quebrado na sala. Os discípulos lançam sortes em oração e Matias é contado entre os 12. Você percebe? O reino não é refém de tragédia. Ele transforma lacunas em chamados. A tradição o leva a regiões do Cáucaso e depois ao Ocidente. Sua despedida acompanha a mesma partitura, firmeza até o fim. Se ninguém lembra do rosto de Matias, a história lembra do gesto da igreja. Quando um cai, outro entra. E o evangelho não perde o passo. E Judas Iscariotes, ele não entra na lista dos 12 fins gloriosos, mas seu nome paira como sombra pedagógica. A Bíblia conta sua queda com sobriedade. O dinheiro pesado nas mãos leves, o beijo que fere, o remorso sem arrependimento, a morte que ensina sem romantizar. Judas nos pergunta sem gritar: quanta distância há entre andar com Jesus e pertencer a Ele? O paradoxo dos 12 passa por aqui. 11 aprenderam a cair aos pés de Cristo. Um preferiu cair sozinho. Talvez você esteja se perguntando: mas cada detalhe dessas mortes é 100% certo? Não. O que é certo é o fio vermelho que a Escritura e a memória antiga seguram juntas. Ninguém voltou atrás. Onde a Bíblia fala, assentamos os pés. Onde a tradição narra, ouvimos com respeito o eco de comunidades que guardaram essas lembranças com lágrimas e coragem. E mesmo quando os métodos variam, o recado não muda. O Evangelho custou caro. Então, por que contar isso hoje? Não para glorificar o sofrimento, mas para lembrar que a fé cristã não nasceu num palco, nasceu numa cruz. E quem a carregou após o Mestre o fez olhando além da dor. Os 12 provam que a esperança não é anestesia, é convicção. É o tipo de certeza que nos faz trabalhar melhor, amar mais, perdoar mais rápido, repartir com alegria. Porque ninguém perde quando já entregou tudo. No fim das contas, o trágico fim dos apóstolos é, na verdade, um começo. Caiu um grão na terra. E nasceram igrejas em Jerusalém, Antioquia, Roma, Alexandria, Éfeso, Índia, Armênia, Etiópia. Você está ouvindo esta história agora porque alguém, séculos atrás, decidiu não salvar a própria pele, decidiu guardar a fé. E agora é com você. Se o mundo te apertar, qual será o seu preço? Em quais momentos você tem negado com a boca calada? Você aceitaria perder para não perder a alma? A pergunta que atravessa os séculos não mudou. Vale a pena seguir Jesus? Os 12 responderam com a vida. E a história, com todos os seus impérios, não conseguiu calá-los. Se essa narrativa mexeu com você, deixe nos comentários: eu permaneço. E se quiser caminhar mais fundo por essas trilhas esquecidas, contexto, fontes, bastidores, geografia das rotas e a voz dos pais da igreja, inscreva-se. Toda semana, uma curiosidade bíblica ganha carne, luz e estrada. Porque a fé não é uma legenda antiga, é um caminho vivo que ainda hoje transforma covardes em colunas.